Hoje eu vou ensinar vocês a alcançar os seus R$ 100.000. Então fique até o final do vídeo, que são 5 dicas essenciais para chegar nesse objetivo. Oi, meus primos e primas. Cara, alcançar R$ 100.000, quem não quer isso? Mas não é rápido, pelo menos para a maioria da população brasileira, onde o salário mínimo é R$ 1.500. Mas o motivo de não ser fácil são duas razões em específico. Primeiro, é a baixa capacidade de aporte. Que, por exemplo, se você é uma pessoa que consegue aportar R$ 300 por mês a um juros de 10% ao ano, você demoraria 14 anos e 7 meses para chegar aos R$ 100.000. Porém, você é uma pessoa que tem um pouco mais. Você consegue investir R$ 500 por mês. Nesse mesmo exemplo dos 10% ao ano, você demoraria exatamente 10 anos para chegar aos 100.000. Mas se você tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, consegue investir R$ 1.000 por mês, você demoraria 6 anos e 2 meses. É muito tempo, mas se você começar, uma hora vai chegar. Isso é um fato. E o segundo é o poder dos juros compostos é muito limitado no início, principalmente. Por exemplo, investindo aqueles mesmos R$ 300 a 10% ao ano, no primeiro mês você teria 302,39. Isso, o que eu quero dizer com isso? Apenas 2,39 no primeiro mês de juros. No segundo mês, 607,20. E por aí em diante. No total de um ano, você teria R$ 3.763,16. Isso, com R$ 3.600 saídos do seu bolso, você teria ganhado de juros 162,16. É muito pouco retorno. Porém, isso vai acumulando, acumulando, acumulando e chegando naquele valor final. Só não pode desistir. Porém, para salvar vocês, eu separei 5 dicas para você romper essa barreira dos R$ 100.000 em menos tempo. Porque você não quer esperar tanto tempo e a gente não sabe o dia de amanhã. Porém, não estou falando que é da noite para o dia. Se você acha que você vai chegar aos R$ 100.000 em um ano, aportando R$ 300 por mês, eu te peço licença, pode sair do vídeo, porque não é isso que você vai encontrar aqui. E se alguém te falar isso, você pode denunciar, porque é impossível, a não ser ganhar na Mega Sena, ou no Loto Fácil, ou em qualquer loteria. Aí você vai ter até mais de R$ 100.000, certo? A primeira dica, vamos lá. Seja intolerante com dívidas. O que eu quero dizer com isso? Saia do vermelho, pois os juros de financiamento de carro, casa, cartão de crédito são muito maiores do que o seu investimento vai te render no início. Então, primeiro, faça uma renda extra, quite suas dívidas, não faça mais, deixe de pagar aquela parcelinha menor do cartão. A parcela desculpa, a sua fatura veio 1.000, pague os 1.000, faça uma renda extra, pague. Não vai pagando parcelado, porque os juros é muito alto. E mesma coisa com carro, casa. Você vai financiar um carro hoje de 100.000, vai pagar 200. Fácil, fácil. Vai comprar uma casa, é muitos juros, cara. Então, calma, seja intolerante, diminua as suas dívidas. Por pouco tempo. A hora que você, como é que fala? Chegar no padrão melhor, você vai desfrutar de tudo isso. Dê tempo ao tempo, certo? A segunda dica é não poupe e sim invista. O porquê que eu digo isso? Vamos fazer um exemplo. A diferença de juntar 100.000 com juntar e investir, certo? Você pegar uma caixinha, um cofrinho, igual os velhos falam, as pessoas antigas, desculpa, para você juntar 100.000, dando um aporte de R$ 500 por mês, juntando, sem ser investindo, irá demorar 200 meses, que são 16 anos e 8 meses. E nesse mesmo exemplo, no início do vídeo, vocês lembram quanto tempo demora? Demora exatamente 10 anos, 120 meses. Então, dá uma diferença de 6 anos e 8 meses.
6 anos e 8 meses é muito tempo. E nisso, o exemplo mais bobo vai render muito mais do que o esperado, porque no final desses 10 anos, se você acumular esses 6 anos sem encostar no dinheiro, vai ter muito mais dinheiro investido do que se você estiver juntando por 200 meses a R$ 500 por mês, certo? Até depois eu tenho uma tabelinha aqui, dá para a gente fazer essa diferença. Mas não é o foco do vídeo. O foco do vídeo são as dicas para vocês juntarem esses 100 mil investindo, que vai gerando juros em cima de juros e você ganhando dinheiro, deixando o dinheiro trabalhar sozinho. A terceira dica é ter uma meta realista. Não adianta você colocar uma meta de de investir esses 100 mil em 2 anos, sendo que você não ganha 2 salários mínimos, por exemplo. Estou jogando baixo ainda. É impossível. 2 salários mínimos dá 3 mil, 36 mil no ano, 72 em 2 anos, certo? Então, esquece. Por favor, esquece. Vamos jogar com metas realistas, metas alcançáveis. Por quê? Se você pôr uma meta muito grande, você você não vai conseguir. É um fato isso, é matematicamente comprovado. Então, coloque uma meta para você não desistir, certo? Vamos evitar frustração no meio do caminho, por favor. Não quero um monte de velho marmanjo aqui que me acompanha, frustrado por não ter juntado 100 mil, certo? E depois dessa frustração, você vai parar de investir, vai comprar o seu iPhone ali, ostentar um pouquinho e acabou. Acabou seu dinheiro, certo? Então vamos lá, eu até vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu tenho uma planilha para vocês que não sabem exatamente quanto tempo vai demorar. Vou jogar aqui uma meta. Eu estou com 20 anos, não tenho, mas quem dera. Eu quero juntar 100 mil, certo? Aquela taxinha de juros de 10% ao ano. Quanto eu vou ter em 10 anos, no caso? Em 10 anos, aquele exemplo está certo. R$ 500, só vai aumentar 34 centavos, mas não é nada demais. E isso, você não consegue investir os R$ 500 por mês? Coloca aqui 15 anos, então com 35, você vai investir R$ 250 por mês. Cara, investir R$ 250 por mês fazendo qualquer renda extra é muito simples. Sério, dá menos de R$ 10 por dia você tem que ganhar a mais do que o seu salário para você fazer um investimento. Se eu colocar aqui 32, era 4. É, se você investir R$ 300, vai dar um ano a menos que os 15 que eu tinha planejado aqui. Então, é muito simples. Só tem que começar e não parar. E para de procrastinar. Comece a investir o quanto antes. Deixe o cofrinho de lado, deixe tudo de lado. Só invista. A quarta dica, voltando aqui, é controle o seu orçamento. Porque você tem que manter o controle. Os maiores vilões para quem quer alcançar a liberdade financeira é transporte e moradia. E um aluguel igual eu moro em Araxá, um aluguel que é muito caro. O aluguel de qualquer barraquinho de 2 quartos e uma vaga de garagem é R$ 1.500. Em outras cidades, sei que é uma realidade diferente. Tem cidades mais baratas e mais caras. Mas eu estou usando o exemplo de onde eu moro. E se você tem um carro um pouquinho mais elevado, tem PVA, tem um seguro. E você não vai ter, um exemplo, um carro que é muito bom, que eu até tenho, que é um Corolla. Cara, você vai pagar um seguro, se o carro custa 120, 130 mil, você vai ter um custo de R$ 1.000 por mês com IPVA e seguro, dependendo da qual seguro você contrate. Então, vai muito dinheiro embora com isso. Então, se você não tem a condição de ter aquele carro, não compre. Aprenda o poder da palavra não, certo? Não compre, espere alcançar sua liberdade financeira para depois desfrutar. É o que a maioria dos ricos fazem. Então, faça também. Se você quer mudar de vida, aprenda a dizer não, aprenda a deixar as coisas um pouco de lado para você desfrutar assim que você puder. É tipo um cara que financia não, perdão.
divide um iPhone em 10 vezes. O cara ganha um salário mínimo, um iPhone, sei lá, 6, 7 conto, ele vai perder 4 meses do ano dele, que no caso, se for 6 mil, R$ 1.500 por mês que ele ganha, vai perder 4 meses, vai trabalhar 8 meses só para ganhar dinheiro. 4 meses do ano dele foi para pagar um celular. O que que esse cara quer da vida, velho? Nada, nada, nada. Então, deixe as coisas de lado, controle todo o seu orçamento e depois desfrute de tudo de bom dessa vida. E a quinta e última dica. Vamos lá. Construa uma renda extra. Vou te dar alguns exemplos. Você pode exercer o trabalho de freelancer, que é criar redação, tradução, edição de vídeo, edição de imagem, design, programação, entre vários outros exemplos. Até já tenho vídeos falando sobre freelancer. Dá para ganhar uma grana com isso. Tem gente que trabalha, tem isso como um emprego fixo, não como renda extra. Então, vá, se profissionalize um pouco. Tem igual, por exemplo, trabalho de redação, edição e tradução, até de criação de artigos. O ChatGPT te ajuda. Você coloca os comandos corretos lá, ele te dá tudo pronto. Você pode vender algo que nem você criou com a inteligência artificial e ganhar uma renda extra com isso. Segundo, se você tem certa autoridade sobre algum assunto, crie um e-book, faça consultorias, isso também te dá uma renda extra. Não estou falando que você vai ficar milionário com isso, mas tem gente que fica, porém, é muito mais trabalhado do que só com o tempo de alguém que planeja fazer renda extra. Dá para tirar um dinheiro, pelo menos uns R$ 300 por mês, ou até mais, para você investir, de bom tamanho. Você pode revender produtos, por exemplo, até mesmo importar ou comprar na Shopee, na AliExpress. Lá já tem como você ver quanto que dá com as taxas e venda na sua cidade. Eu mesmo, quando meu pai tinha uma oficina de moto em 2014, se não me engano. Nem existia, eu não lembro se existia aqueles fones Bluetooth que as pessoas usam na academia. Tinha um fone que você usava numa orelha só e tinha uma voltinha para prender na orelha. Eu comprava, acho que eram uns 30 conto, R$ 30, e vendia lá nas oficinas do lado da oficina do meu pai. Eu comecei a comprar, aí depois eu comecei pendrive, na época eu utilizava bastante. Colocava música, cobrava R$ 50 para colocar 300 músicas no pendrive, a pessoa escolhia os tipos, formatava o telefone, aprendi a formatar. Cara, tem uma infinidade de coisa que você pode fazer. Comprava película, instalava película, velho. Eu não pagava nem 50 centavos uma película de vidro. E hoje nem é película de vidro, tem películas 3D, vários tipos de película. E vendia R$ 10, R$ 20, dependendo do modelo da película. Então, tem como você comprar muita coisa barata se você abrir o próprio site do Mercado Livre e digitar, usando o exemplo da película, película para telefone em atacado. Vai aparecer lá, 100 películas por R$ 100. Sério, é só você pesquisar. E com isso, mas aí você vai ter que, pode usar seu Instagram, divulgar, seus amigos, alguém vai comprar e você vai ter seu lucro. Só que, claro, não vai pedir um preço acima do que as lojas estão pedindo, né? Porque senão você não vai conseguir vender e não vai ter sua renda extra para poder investir. E também, perdão, e também tem como você criar conteúdo sobre o assunto que você domina. Eu mesmo já tenho minha condição, porém agora estou tentando virar um YouTuber, vou começar a postar coisas no Instagram, dicas e tudo mais. Isso também vai me dar mais dinheiro. Nada é de graça. Eu posso futuramente, com o meu perfil no Instagram, quando tiver muitos seguidores, ganhar mais dinheiro, fazer um public post, cobrar ad aqui no YouTube. Tipo assim, sei lá, eu fiz um vídeo sobre Bitcoin que eu comprei na Binance. A Binance pode me patrocinar, pagar uma certa quantia para mim falar sobre eles no vídeo, apesar que eu já estou falando de graça, mas é uma corretora boa. Não vem ao assunto, mas é. Então, são várias formas de se fazer renda extra e todas elas você vai utilizar para investir. Porque se você ficar procrastinando, você nunca vai chegar na sua liberdade financeira. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui.
curte, se inscreve, compartilha. E podem nos comentários dar dicas de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. E como eu disse, também vou movimentar mais as redes sociais, que ainda não tem nenhuma publicação. Vamos trocar uma ideia por lá, aquelas caixinhas de pergunta. Eu até no vídeo do Bitcoin, eu estou comprando toda semana. Eu vou fazer um vídeo daqui a um ano, já estou planejando, de quanto eu vou ter em Bitcoin naquela conta, né? Comprando R$ 100 por semana de Bitcoin. Então, se você quer, eu vou fazer toda me fugiu o nome agora, no Instagram, fazer os stories, colocar lá e ir atualizando, atualizando, e depois fazer um vídeo bacana no final do ano, de um ano no caso. Mas, vou ficando por aí, até mais.